Olá, tudo bem? Eu sou a Léa Alberti e eu estou aqui para mais um Bora Prosear pelo canal 4 de Comunicação. Nós recebemos na semana passada um estudante de psicologia que tem um gosto peculiar por entender como que funciona a mente dos psicopatas. Só que esse meu amigo, Luan Antoniucci, que está aqui mais uma vez, e eu agradeço a sua presença, Luan. Olá, muito boa noite. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. E o Luan, depois que a gente encerrou as gravações do último programa, ele confidenciou uma coisa muito grave que aconteceu com ele. E ele topou contar essa história pra gente. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a mente humana e como a gente pode estar exposto a perigos aí desnecessários, também cuidar das nossas crianças no dia a dia, observar pequenos sinais, hoje, então, nós vamos conversar com o Luan sobre um caso muito grave que vem acontecendo. Não sei se acontece com mais frequência nos dias de hoje ou se nos dias de hoje se fala com mais tranquilidade sobre esse assunto. Então, para nós darmos continuidade a essa história da psicopatia humana, hoje nós recebemos mais uma vez o Luan, que vai falar sobre um assunto que, como mãe, muito me assusta. E eu tenho certeza que para você aí do outro lado também pode causar muitas dores de cabeça e noites sem dormir. Luan, que história é essa de pedofilia? Eu acho interessante você falar que como mãe te assusta, mas acho que como vítima também é traumático. Eu estudei num colégio aqui em União da Vitória e durante o 8º ano. E em determinado momento eu tinha um professor de inglês que era maravilhoso e esse professor teve que se afastar e entrou um professor substituto. Sabe, ele nunca tinha tido nenhum vínculo com a escola sempre foi muito boa. E esse professor, ele sempre teve, era professor de inglês, ele sempre teve atitudes muito suspeitas, sabe? Como assim? Suspeitas em que sentido? Ele era um homem que pode-se dizer que ele forçava a intimidade. Então ele chegava em você, ele passava a mão, ele conversava com você, ele chegava perto. E assim, uma coisa que eu acredito que tenha sido pelo trauma, uma coisa que eu lembro muito bem é a respeito do cheiro dele, sabe? Porque ele tinha um cheiro forte, sabe? Ele chegava perto, assim, é um cheiro que você sentia. Eu acho que o trauma, ele causa isso na gente, sabe? E ele ficou aí até o final do ano. E durante esses meses aí que ele estava substituindo o professor, ele sempre forçando, ele disse pra mim que ele queria um WhatsApp. Naquela época, o acesso à tecnologia para crianças e adolescentes é uma coisa que ao mesmo tempo pode ser boa, pode aproximar, mas também é ruim, né? Ele pediu meu WhatsApp e ele começou a mandar mensagem para mim e perguntava as coisas. Mas que tipo de mensagem, Luan? Começou como? Como uma aproximação amigável ou ele já foi assustando você de alguma forma? Como eu disse, eles sempre forçavam um vínculo inexistente, né? Então ele sempre se aproximava, ele sempre tratava como um amigo. Ele é um cara muito cínico, sabe? Eu acho que ele conseguia fingir tão bem assim, você acabava ganhando um pouco da empatia dele, sabe? Mas com o tempo eu fui acabar vendo a maldade que ele tinha. Ele chegava, né, tudo bem? Ah, pega aqui, qual que é o teu WhatsApp, eu quero conversar com você. E a gente naquela adolescência, como é que eu posso dizer a palavra? Inocência mesmo, na inocência a gente acaba dando trela, né? O professor ele sempre é visto como um segundo pai, uma segunda mãe. A maioria, 99,999% dos professores são pessoas de boa índole, são pessoas maravilhosas, mas sempre tem aquele 0,001% que é podre, né? Então... Como em qualquer lugar, né, Lua? Tem políticos muito bons e tem políticos corruptos. Nós temos padres muito bons e padres corruptos, assim, Exato. Professores e assim todas as áreas. Exato. Então, assim, eu não via maldade, sabe? Eu não via maldade nenhuma. Só que os meus amigos sempre falando, não, esse cara é pedófilo, esse cara não sei o que lá, bloqueia ele. Bloqueei, acabou o final do ano e eu nunca mais vi ele. Seus amigos já alertavam? Alertavam e eu sempre... Não, imagina, eu sei me defender, né? Bobinho.
E acabou que o final do ano acabou, né? Daí acabou a escola, passaram-se anos, até que certo dia eu estava agora, ano retrasado, eu estava no exército, estava no ponto de ônibus esperando a minha tia ir me buscar, e do nada chovendo, chuva que Deus manda, chovendo, aí do nada para um carro vermelho, abaixa o vidro, no que abaixou aquele vidro me deu um gelo na barriga, sabe? Sei. Eu olhei assim e ele começou a falar, entra aqui no carro, vem aqui comigo, vem, eu te dou uma carona pra tua casa. Com aquele tom manso, mas você percebe a maldade, sabe? Eu olhei pra aquela pessoa e... Lembrou da aproximação forçada? Lembrei, eu acho que agora como uma pessoa, um adulto já formado, em fase, né, informação, a gente acaba assimilando melhores as coisas, assim, me veio toda aquela lembrança e eu comecei a discutir com ele, falar, não quero, e ele forçando, até que eu levantei e comecei a gritar com ele. No meio da rua? No meio da rua, chovendo, na frente do exército. Falei, vaza daqui. Resumo da ópera ali foi. E eu não sei por que raios, eu decidi mandar mensagem pro juiz aqui de União da Vitória, do Sejusc, o Dr. Carlos. É um juiz excelente, um ótimo juiz. Que inclusive compartilha histórias ótimas. Semanalmente ele sempre publicava, né? Sim. Alguns casos, inclusive no sentido de orientar pessoas que passam por situações constrangedoras. Então, muito obrigada. Esse seu trabalho é fantástico, senhor Mattioli. Doutor Mattioli, atendeu você? Me atendeu. E eu acabei esquecendo de citar que antes desse ocorrido do Exército, eu tinha visto uns stories uns stories no Instagram de um amigo meu. Ele postou nos amigos privados e tudo, contando uma história de um homem que chegou numa aproximação estranha, que começou a falar com ele, sentou do lado do banco dele e chegou até ele, né? Pegou nele e perguntou, tudo bem, você aprecia sexo? Ele tinha esse tipo de linguagem, sabe? Já direto assim. Já direto assim, e nessas palavras, apreciar, você aprecia sexo? E eu lembro muito bem de eu ter visto aquilo, ter pensado, mas ignorado, bola pra frente, né? E dias depois ele me parou. Então ele parou antes desse meu amigo, ele abordava várias pessoas, sabe? Então não é tipo, eu sou um caso isolado, não. Ele sempre... Não era um amor platônico por você, era uma tentativa aleatória de quem tivesse disponível. De qualquer menino que estivesse disponível, ele iria tentar. E eu fui até o Dr. Mattioli, e eu comecei a explicar a situação para ele, e ele me conta que no dia da eleição para presidente, esse professor, ele abordou um menino na rua também e tentou estuprar esse menino. Ele puxou esse menino pelo braço, tentou agarrar no carro, e esse menino conseguiu escapar e foi até o Dr. Mattioli, foi até o fórum, chorando e pedindo pelo doutor e tentando resolver. Enfim, meio pesado falar sobre isso, porque começa a lembrar tanta coisa que a gente fica meio... eu lembro de ir conversar com o doutor, ele me contar isso que aconteceu, que dias antes esse mesmo professor, ele tentou estuprar um outro menino. Aí dias logo depois tentou abordar um outro amigo meu e depois tentou me abordar. Então é extremamente, não sei, ele me dá tantos sentimentos de angústia, de nojo, asco, sabe? E assim, a gente começa a pesquisar, né? A gente que se interessa por história local, a gente começa a pesquisar, né? Coloca o nome no Google, pesquisa ali, pesquisa aqui, e eu descobri que esse homem, que era professor, ele também foi pároco. Em 2000 e bolinha, 2002, 2003, ele foi padre. Expulso, obviamente, né? Porque é uma conduta inapropriada, asquerosa, né? E em 2002, por aí, ele foi preso por estupro de vulnerável. Ou seja, então ele já tinha sido punido por isso e já era reincidente. Era reincidente. Ele foi preso, foi livre e conseguiu entrar no âmbito escolar.
Quer dizer, então vamos voltar atrás. Ele já tinha cometido, ele não contente com a prisão, ele seguiu para a vida escolar, onde o cardápio era recheado, imenso, né? Assim como tem os meninos que já saberiam a malícia, já conseguiriam perceber a malícia, também tinha os que ainda não. Sim. E lembrando que falar sobre esse assunto é um tabu. Nem todo mundo vai ter um pai, uma mãe para conversar, para levar isso às autoridades. Você tomou a iniciativa de ir até uma autoridade, até um juiz, mas nem todo mundo teria coragem de falar sobre isso. E eu tenho certeza que muito tempo ele ficou impune justamente por não ter sido denunciado. É por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso, sabe? A gente deixar de ser um tabu, porque quanto mais a gente fala, mais pessoas aparecem. E nisso de falar e aparecer, eu comecei a mandar mensagem para antigos amigos meus, sabe? Comecei a falar, você lembra de tal pessoa? Lembro. Ele também tentou comigo. Ou seja, a partir da sua denúncia, então percebe-se que você formou uma rede de outras pessoas que também foram vítimas ou poderiam ter sido da mesma pessoa. Já sendo conhecido e sendo reincidente numa... Eu acho que podemos dizer que é um crime, né? Sim. Sendo reincidente num crime dessa forma, ele seguiu continuando. Então, ou seja, ele foi preso, ele poderia ter sofrido uma melhora, ele poderia ter sido ressocializado. Não, ele não foi. Ou seja, ele saiu e cometeu o mesmo erro. Aí você com essa rede de amigos, conseguiram condená-lo a partir das denúncias? Nós conseguimos ajudar aqui nessa comarca de União da Vitória, porque ele estava sofrendo outro processo em outra comarca pelo mesmo crime. Mas havia falta de provas, é isso? Falta de testemunhos? Eu acredito assim, a justiça ela é muito branda, né? Ela é fraca. Então uma pessoa falar, o que é a palavra de uma pessoa contra outra hoje, né? Não é nada. Quantas mulheres hoje, agora com aquela lei do minuto seguinte, a gente até consegue, mas quantas mulheres antigamente eram estupradas e não conseguiam dizer? E chegavam, falavam e eram caçoadas, né? Agora, com essas novas políticas públicas, a gente consegue... A nossa palavra tem algum valor. Mas eu acredito que a gente ajudou, sim, o juiz da outra comarca, eu não vou me lembrar o nome agora, a tomar a decisão de incriminá-lo e de prendê-lo. E qual foi a tua sensação a partir do momento que você soube que, de certa forma, direto ou indiretamente, você conseguiu fazer com que essa pessoa voltasse para trás das grades, que é onde é o lugar dela, para se dizer pouco, né? A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o Mattioli. Eu li a mensagem, eu li a notícia e eu fui direto mandar mensagem e falei, doutor, o professor pedófilo tá preso. Sensação de vitória? Sensação de vitória, sensação de dever cumprido. Porque assim, eu posso não ter sido estuprado, mas quantas outras crianças foram? Quantas pessoas esse homem não estuprou? Quantas pessoas não foram vítimas da mão de um homem desse? Quantas pessoas? E quantas poderiam continuar a ser caso ele não estivesse hoje atrás das grades? Exato, quantas novas poderiam? Muito se fala, né, sobre isso, Lua, e você na área da psicologia também deve ter já ouvido falar, mas se eu for criar caso, se eu for denunciar, não vai trazer tal coisa de volta, não vai recuperar o tempo perdido. Sim, mas vai impedir que faça com outras pessoas. Eu lembro da minha família, quando eu contei para eles... Agora, eu só fui ter coragem depois de adulto de contar. Pra família você não contou? Não, minha família não sabe, não sabia até então. E eu lembro que depois que eu contei, que eu encontrei esse homem, eu falei, eu vou contar, vou ir falar com o Dr. Mattioli. Não vá. Não vá, ele se estressar, não sei o que lá. Não faça isso. É perder tempo. É perder tempo. Mas a gente é metido, então eu queria, sabe? E mandando mensagem, eu consegui essa rede de pessoas que foram testemunhar também, que deram seus depoimentos, sabe? O Dr. Mattioli, ele nos atendeu com psicólogas, com pessoas treinadas que escutaram a gente. E o legal do Sejusc, que é o centro, esse centro aí de ajuda, é que eles só colhem o teu depoimento uma vez. Você não vai precisar ficar revivendo aquilo tantas vezes. É exatamente isso que o doutor ele prega, sabe? A psicóloga vai te atender, ela vai anotar tudo e acabou. Até Obrigado. Porque hoje você tem tantos recursos práticos, né? Que você pode usar um gravador, então para que fazer a vítima ficar revivendo tantas vezes isso? E antigamente isso era revivido múltiplas vezes, né? Entendo.
Lua, assim, esse assunto iria render horas e horas e horas, mas eu acho que a gente tem um compromisso de sempre encerrar com 15 minutos as nossas conversas. Então, para a gente encerrar por aquilo, eu queria pedir para você, primeiro, eu queria te agradecer pela honestidade, pela disponibilidade em colocar a sua cara a tapa dessa forma, e que sirva de alerta, que sirva de aviso aos pais, que prestem atenção no comportamento dos filhos, e que, assim, desde pequeno, dê abertura para que as suas crianças possam conversar com vocês. Né? Porque, assim, realmente é um assunto muito complicado, é um assunto muito difícil de você abordar, mas é preciso, é necessário para o bem dos nossos filhos, é muito importante que a gente saiba até onde as nossas... Claro que tem assuntos que você vai até uma certa idade, depois tomando um pouco de cuidado você consegue aprofundar um pouco mais, mas é muito importante você deixar claro para as crianças o risco que elas correm, quais são os sinais que elas devem observar em pessoas que podem ser tóxicas, que podem ser prejudiciais e podem fazer mais mal a elas, né? Lu, eu vou pedir para você encerrar então dizendo qual é o primeiro sinal que um pai e uma mãe podem observar, que foi no seu caso, que você acha que ninguém observou? Eu acho que assim, como qualquer coisa que vai abalar uma criança, presta atenção nos desenhos dos teus filhos. Desenhos. Para uma criança menor, né? Uma criança da faixa ali até os 6 anos de idade, seus filhos desenham ainda? Sim. Muito, né? Muito. Eu acredito que presta atenção nos desenhos, porque a criança ela tende a se expressar pelo desenho de forma lúdica, sabe? Às vezes ela tá brincando com um bonequinho e você começa a ver que ela tá introduzindo um personagem ali... Que normalmente eu não estaria. Ou tá pintando aquele tio com uma carinha de mal, com um chifrinho, como se fosse uma pessoa ruim. Começa a prestar atenção nesses sinais, sabe? Começa a perceber as quebras de padrões. E quando ele já é maiorzinho, adolescente, como foi o seu caso? Eu não sei, eu internalizei tanto isso que eu só tive coragem, eu não consigo me ver naquela época, sabe? Eu não consigo me lembrar como... Mas o diálogo aberto com a família teria ajudado? Completamente. Se minha família tivesse sido mais presente e perguntado, eu acredito que eu teria falado, sabe? Tanto que os únicos que sabiam até há pouco tempo atrás eram os amigos que conviveram comigo naquela época, porque eu não tive coragem. Eu não tive uma rede de apoio, eu não tive uma família que me perguntou, que te sabe? Deu suporte. Me deu suporte, exato. Por isso eu acho tão importante você como pai, você como mãe, conversar com o seu filho sempre, você perguntar se ele está bem, você perguntar como foi o dia na escola, quem é o professor, você querer conhecer a escola, ir até as escolas, conversar com os diretores, conversar com os professores, para você saber onde você está, onde seu filho está inserido, porque pessoas ruins estão em todos os lugares. Não interessa se é na escola, não interessa se é na política, não interessa se é até mesmo na igreja, porque um homem desse foi padre e ele foi professor. E não é pelo âmbito, não é porque não é o lugar que ele estava inserido, era a pessoa. Então, há pessoas, há maçãs podres em todos os lugares. Então, eu acho importante você sempre conhecer o âmbito, conhecer com quem você deixa seus filhos. Exatamente, Lu. Eu queria mais uma vez te agradecer, então, pela sua franqueza, pela sua disponibilidade. E mais uma vez a gente deixa, então, um alerta aos pais que prestem atenção nas mudanças de comportamento dos filhos. Eu acho que a nota também é um bom indicativo, né? De repente a criança sempre foi bem na escola, de repente começou a decair, ou de repente sempre foi muito amigo de determinada pessoa, de repente parou de ser. Sempre é bom avaliar. E 99,99999% das chances é só uma briga de criança, ou é só um desvio com o professor. Mas e se não for? Né? Você vai querer carregar essa culpa consigo mesmo de não ter prestado um pouquinho mais atenção no comportamento do seu filho? E é dessa forma, meio dramático, né? Um clima pesado, um assunto chato pra caramba, que a gente encerra o nosso Bora Prosear de hoje. Semana que vem a gente vai estar por aqui contando mais histórias e de preferência que, vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer uma coisa bem engraçada para rebater esse climão que fica hoje aqui, porém muito necessário. Muito obrigada e até semana que vem. Olá amigos, aqui quem fala é Célio Tucano, consultor de investimentos e seguros da Tucano e Seguros. Dúvidas sobre investimentos e seguros? Proteção do seu patrimônio e de sua família? Vem para Tucanos!